Antes que o tempo existisse, o Verbo já existia. Não foi o Logos criado, nem surgiu em algum ponto da história. Ele é a razão eterna do universo. Tudo aquilo que fala, sustenta e cria, isso mesmo, tudo, procede de quem é antes do começo. João nos diz que o Verbo estava com Deus e que o próprio Verbo era Deus. João 1, 1 a 3. Não uma ideia, não uma força cósmica, mas uma pessoa eterna, e não apenas distante. Ele se torna carne, habita entre nós e nos revela o Pai que ninguém jamais conseguiu ver. João 1,14, 1,18. Antes do mundo, antes da história, o Verbo era Deus, e é por ele que tudo tem sentido, propósito e vida eterna. Jesus Cristo, o Logos eterno. Dando continuidade ao estudo da doutrina da Trindade, chegamos a um dos pontos mais elevados da revelação bíblica: Deus, o Filho, como o Verbo de Deus. Aqui, não tratamos apenas de um título cristológico, mas da própria essência da autorrevelação divina. As Escrituras afirmam de forma inequívoca que Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele não é filho por criação, adoção ou função, mas por geração eterna. Como bem expressa o Catecismo Maior de Pio X, o Filho é gerado pelo Pai por via da inteligência, desde toda a eternidade. É exatamente por isso que ele é chamado de Verbo eterno do Pai. O texto central dessa doutrina encontra-se na abertura do Evangelho segundo João. Inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo escreve: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, João apresenta Jesus como o Logos, termo grego logos, uma palavra carregada de densidade filosófica, teológica e revelacional. No grego clássico, logos possui um campo semântico amplo. Significa palavra, discurso, razão, pensamento, inteligência ordenadora. Não se trata apenas de som articulado, mas da expressão racional do ser. Ao escolher esse termo, João não está fazendo um empréstimo superficial da filosofia grega, mas está subvertendo-a, revelando que aquilo que os filósofos buscavam como princípio impessoal do universo é, na verdade, uma pessoa divina. No pensamento helenístico, especialmente a partir de Heráclito de Éfeso, século VI a.C., o Logos era entendido como o princípio que governa o fluxo da realidade. Para Heráclito, tudo muda, mas existe uma razão universal que sustenta essa mudança. Os estoicos desenvolveram essa ideia e passaram a conceber o Logos como uma força racional cósmica, imanente ao universo, ainda que impessoal. É nesse contexto que surge Filo de Alexandria, filósofo judeu do primeiro século. Influenciado pelo platonismo e pelo estoicismo, Filo interpreta as escrituras hebraicas à luz do pensamento grego e identifica o Logos como a palavra de Deus por meio da qual o mundo foi criado. Ele associa o Logos à sabedoria divina de Provérbios 8 e ao Disse Deus de Gênesis 1. Contudo, Filo jamais concebeu o Logos como uma pessoa divina encarnada. Para ele, o Logos era um mediador conceitual entre o Deus transcendente e o mundo material. João, porém, vai muito além. O Logos não é apenas mediador conceitual, ele é Deus. Quando João escreve no princípio, ele utiliza o termo grego archi, que significa origem, fundamento, causa primeira, e não apenas um ponto inicial no tempo. O Verbo não teve começo. Ele é o princípio ontológico de todas as coisas. Ao afirmar que o Verbo estava com Deus, João usa a expressão prostonteon, indicando comunhão face a face, relacionamento pessoal e eterno. E ao dizer que o Verbo era Deus, João elimina qualquer possibilidade de subordinação ontológica. O Logos possui a mesma essência divina. Essa verdade é confirmada quando o texto afirma que todas as coisas foram feitas por meio dele e que sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo não pertence à ordem da criação, ele é o Criador.
Essa ideia está em perfeita harmonia com a teologia paulina. Em Colossenses, Paulo declara que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, não no sentido de primeiro criado, mas no sentido hebraico de supremacia e autoridade. Tudo foi criado nele, por ele e para ele, e nele tudo subsiste. O autor da Epístola aos Hebreus aprofunda ainda mais essa verdade ao afirmar que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata da sua substância, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. No Antigo Testamento, a palavra hebraica equivalente a logos é dabar, dabar. Esse termo não significa apenas palavra falada, mas palavra eficaz, palavra que realiza, executa, age. No pensamento hebraico, palavra e ação não se separam. Quando Deus fala, algo acontece. É por isso que o salmista afirma: pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Assim, quando João identifica Jesus como Logos, ele une o pensamento grego e o hebraico e revela que Jesus é Deus em ação, Deus que cria, revela, sustenta e salva. Essa revelação atinge seu ápice na encarnação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Logos eterno entrou na história. Aquele que criou o tempo submeteu-se ao tempo. Aquele que sustenta o universo assumiu a fragilidade humana. Em Cristo, Deus não apenas falou, Deus se revelou plenamente. O Verbo encarnado é Emanuel, Deus conosco. Ele é a expressa imagem do Pai. Ver o Filho é ver o Pai. Não existe outro acesso a Deus fora de Cristo, porque ele é a comunicação perfeita da divindade à criação. João afirma ainda que no Verbo estava a vida, e que essa vida era a luz dos homens. Vida aqui não é apenas existência biológica, mas vida espiritual, comunhão restaurada com Deus. E essa vida se manifesta como luz, luz que revela, confronta, ilumina e transforma. Jesus é a luz verdadeira que ilumina todo o homem. Ele mesmo declarou: eu sou a luz do mundo. Sem essa luz, o ser humano permanece nas trevas da ignorância espiritual. Com essa luz, passa a enxergar quem Deus é, quem Ele mesmo é e qual é o caminho da salvação. Essa luz, contudo, precisa ser testemunhada. João Batista não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Da mesma forma, a igreja não é a fonte da luz, ela é o reflexo. O Verbo continua falando ao mundo por meio da palavra, da vida transformada dos salvos e da obra do Espírito Santo. O Logos, que criou todas as coisas, que se encarnou para salvar, é o mesmo que voltará em glória. No Apocalipse, Cristo aparece identificado como a Palavra de Deus, o Logos tu Theou, o Logos tu Teu. Ele voltará não como cordeiro, mas como rei e juiz. Diante dessa revelação, resta uma verdade inescapável. Não há outro caminho, não há outra luz, não há outra vida fora de Jesus Cristo, o Verbo eterno de Deus. Se esse conteúdo for relevante para você, curta, comente e compartilhe.